Shalom, shalom, bom dia. Estamos no dia 47 da contagem do homem. Estamos ainda falando sobre o temor do Senhor, o espírito de temor, né? E o tema de hoje vai ser o temor ao Senhor nos faz amigo de Deus. Salmos 25, 14 vai dizer: o segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhe fará saber a sua aliança. O termo segredo, que também pode ser traduzido como conselho íntimo, conversa confidencial ou plano oculto. Deus não revela seus planos aleatoriamente. Ele compartilha seus mistérios com aqueles que andam em temor, em reverência diante dele. Então, o temor do Senhor é a chave profética para acessarmos a intimidade divina. E ele lhe fará saber sua aliança. A revelação da aliança fala de uma comunhão profunda, da compreensão do coração de Deus e dos seus propósitos eternos. Isso a gente não vai descobrir com uma mera religiosidade, isso vai ser discernido num lugar secreto pelo Espírito. Então, quando Deus compartilha um segredo, ele está confiando o quê? Uma missão. Toda revelação, ela vai ser quando ela é carregada de temor do Senhor, vem com uma responsabilidade, com um comissionamento. Por isso que a verdadeira maturidade espiritual não está no muito saber, mas no muito temer, o conhecimento que vem com o temor. Então, a primeira chave vai falar: o amigo de Deus não é um título, é um resultado de temor e de fé. Tiago 2:23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão não foi chamado amigo de Deus por conveniência, por influência, por religiosidade, mas ele foi chamado assim por caminhar com Deus em fé, em temor e obediência. Então, antes dele ser conhecido como pai da fé, ele foi alguém que ousou a crer, mesmo sem ver, obedecer mesmo sem entender e se render, mesmo sem garantia alguma, queridos. Hebreus 11:8 vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Então, o temor do Senhor conduziu Abraão a um lugar de intimidade. Abraão tinha acesso ao coração de Deus, porque ele era guiado por temor, por reverência, por obediência. Então, o temor verdadeiro, ele não afasta, não é um medo, né? Mas ele aproxima com respeito, com entrega, com rendição. Quem anda com Deus carrega promessas que ultrapassam gerações. Abraão andava com Deus e por isso se tornou um marco profético de promessa e de herança. Deus não apenas faz promessas a Abraão, mas estabelece com ele um pacto geracional. Gênesis 12:3 vai dizer: abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Há um pacto geracional aqui, que todos nós alcançamos. Então, o amigo de Deus, ele gera não apenas filhos naturais, mas uma linhagem espiritual e destinos alinhados. Então, a maior prova de amizade e temor de Abraão vem no Monte Moriá, né, onde nós conhecemos a história, né, onde ele oferece Isaque ali. Então, Deus viu o coração que preferia perder a promessa do que a romper com a obediência. Gênesis 22:12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, Abraão mostrou o temor e a confiança e a disposição de entregar o que o Senhor tinha pedido a ele, mesmo quando tudo parecia contradizer com a promessa que o Senhor tinha feito para ele. A segunda chave vai falar: o temor do Senhor é fundamento de aliança. João 15:14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhe ordeno. Assim como Abraão, Deus está levantando a nós uma geração aliançada, que anda com ele com temor, com fé, com obediência, uma geração que o obedece em secreto, honra o em público e guarda suas promessas em silêncio.
É isso que Deus quer de todos nós, queridos. Deus revela os seus princípios e promessas da sua aliança àqueles que o temem, àqueles que querem o conhecer. O temor do Senhor prepara o coração para pactos duradouros, baseado em obediência e amor. A aliança verdadeira não é só um acordo, mas é um vínculo espiritual que gera o quê? Fidelidade, que gera honra. As pessoas hoje não sabem o que é uma aliança. E uma aliança é isso, é um pacto verdadeiro, espiritual, que gera fidelidade, honra. Você tem que saber honrar a sua aliança. Intimidade e aliança, elas vão gerar o quê? Autoridade. A autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus e da fidelidade à sua aliança. Os amigos de Deus liberam decretos no céu e na terra, pois conhecem os seus caminhos, está lá em Salmo 103, 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Isso vem de uma aliança, de fidelidade, de honra. E quando isso acontece, nós temos essa autoridade para liberar decretos do céu aqui na terra. Então, estamos sendo chamados para isso, para uma posição profética mesmo, de intimidade, de amizade, de aliança com o Senhor. Né? Em dias que somos marcados o quê? Por engano, por superficialidade, mas Deus está buscando o quê? Corações confiáveis, aqueles que não apenas o servem, mas que o conhecem, que caminham em parceria com o seu propósito eterno, que é o reino, que é expandir o reino. E a terceira e a última chave vai falar face a face, a dimensão da intimidade profunda. Êxodo 33, 11, Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A verdadeira intimidade com Deus não se sustenta em rituais ou informações sobre ele, mas num relacionamento profundo e constante. Moisés, ele não era apenas um líder, mas ele era um homem que ousava entrar na nuvem da presença, onde muitos temiam pisar. Ali ele estava com Deus face a face, e não como um servo distante, mas como um amigo íntimo. Moisés não era apenas, querido, um libertador do povo, mas ele era um amigo de Deus. Face a face fala de uma revelação pessoal clara, sem véu. A palavra hebraica para face também carrega o sentido de presença. Então, o Senhor está restaurando a igreja, que sou eu e você, levantando homens e mulheres que não buscam apenas instruções, mas presença, mas a presença dele. Ele quer falar conosco como fala com um amigo. E nós precisamos priorizar essa presença, nós precisamos querer mais do que tudo essa presença. E essa presença a gente não alcança só num dia da semana, 2 dias de semana de culto. Não é lá, é no lugar secreto. Porque quando a gente vai ao culto, a gente vai dar culto a ele, a gente vai prestar um culto a ele, não vai lá para querer sugar nada. Então, a amizade com Deus transforma as nossas prioridades. Em Êxodo 33, 15, vai dizer, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, Moisés, ele recusa continuar a jornada sem a presença de Deus. E isso demonstra um temor ao Senhor, mostra um discernimento do tempo e uma vida guiada pelo Espírito, e não apenas por uma promessa em si. Isso fala também, querido, de um estilo de vida, de comunhão profunda. O Senhor procura amigos, não apenas obreiros. Ele deseja parceiros e não apenas seguidores, amigos. Êxodo 33, 7 vai dizer, Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Então, a tenda do encontro estava fora do arraial. Quem queria essa intimidade, quem queria falar com Deus, precisava o quê? Sair da zona de conforto. Precisava sair do acampamento. Então, intimidade exige separação, exige ser santo, separado. Quem quer ver Deus face a face precisa aprender a calar vozes externas para ouvir a voz do Espírito. Isso é ser separado, né? É ser santo. O lugar do face a face é um lugar de transformação. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, todos nós
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, Moisés, quando ele descia do monte, ele descia com o rosto resplandecente. E isso profeticamente fala para nós que a intimidade vai deixar marcas visíveis em nós. A dimensão do face a face, ele vai transformar a nossa natureza. Quem vê Deus de perto, não volta o mesmo. Quem conhece verdadeiro, quem busca realmente a glória de Deus, a presença de Deus, e quer conhecê-lo, não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você continuar pecando, não tem como você conhecer os princípios de Deus e não cumpri-los. Se isso acontece, é porque a pessoa ainda não conheceu ele verdadeiramente. E nós precisamos querer conhecer. Deus não quer apenas usar pessoas, ele quer marcar pessoas. Ele não busca instrumentos funcionais, mas ele quer corações rendidos, amigos, intimidade. E intimidade é um chamado para todos. Não é um privilégio de Moisés, ou um privilégio de um e de outro. Não, é um chamado para todos. Êxodo 34:30 diz que quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. E o chamado era para todos eles. No Monte Sinai, Deus desejava se revelar a todo o povo, não apenas a Moisés. O Senhor chamou Israel para ser um reino de sacerdote, mas o povo recuou com medo da glória, preferiu a distância. Em vez de se aproximar, disseram a Moisés, fale você conosco. Eles negaram a intimidade, eles negaram o acesso à intimidade, que era para todos. Por quê, queridos? Porque a glória de Deus, quando vem sobre nós, ela nos tira de toda escuridão, de toda treva. Então, muitos querem manter coisas ocultas, como o povo lá atrás. Então, muitos ainda vivem nessa mentalidade hoje, preferem ouvir de Deus pelos outros do que se aproximar por si mesmo. Então, o rosto de Moisés resplandecia, e isso assustou o povo. Moisés passou tempo com Deus e a face dele foi transformada. Mas ao verem a glória refletida, o povo temeu, porque a intimidade, ela confronta a superficialidade. A presença que deveria atrair passou a assustar aqueles que estavam distantes. Então, a intimidade com Deus revela a diferença, queridos, entre os que vivem na presença e os que vivem de aparência. Intimidade é para todos que respondem ao chamado. Deus, ele continua nos chamando todos para perto, todos. A cortina já foi rasgada, o véu já foi removido, está lá em Mateus 27:51, o acesso já foi aberto, já foi liberado, mas a resposta ainda continua sendo pessoal. Alguns correm para a presença e outros preferem a sombra da religiosidade. Então, o resplendor no rosto de Moisés é um convite. Deus está falando que nós também podemos brilhar, nós também podemos. Basta a gente querer subir para o monte, querer subir para conhecê-lo, né? E esse chamado ainda está ecoando. E ele vai para quem? Para quem tem fome, quem tem reverência, quem quer se entregar e responder esse chamado de todo o coração. O Pai, ele não busca plateias religiosas, mas adoradores verdadeiros, amigos confiáveis, daqueles que o desejam mais do que dons, que deseja Deus mais do que holofote, que deseja Ele mais do que as bênçãos. São pessoas que aprenderam a amar a presença, né? E Ele está nos chamando para sair do átrio, ultrapassar o santo lugar e entrar no santo dos santos, onde não há distração, mas só a presença. Ali, a voz do Senhor é clara, a glória dele nos transforma, e nasce uma verdadeira intimidade, um temor, e esse é o convite. Não apenas para vê-lo de longe, mas para que nós possamos conhecê-lo de perto, face a face, e nos tornarmos verdadeiramente amigos de Deus. Amém, queridos? Por hoje é isso. Amanhã estamos juntos novamente. Shalom, shalom.